Terceiro vídeo. Nesse momento você deu permissão ao Espírito Santo para falar com você, e isso certamente acontecerá. É necessário que façamos isso, pois Deus não é como Satanás, e por isso não invade a sua vida. Ele espera que você o convide. Lembre-se, fiéis à palavra, lembre-se, serva do Senhor, quando esse pregador vos disse em outrora as pregações: abra seu coração, que Jesus está sentado no degrau da entrada de seu coração. Abra a porta a Ele e convide Ele para ceiar, para Ele aconselhar, te mostrar o caminho da verdade e da vida e ceiar com você. Aqui está escrito, fiéis à palavra. É necessário que façamos isso, pois Deus não é como Satanás, que invade o seu coração, invade a sua vida, destruindo você. Ele espera que você convide para ceiar com Ele. Amém. 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 Vou começar uma simples pergunta a você, fiel à palavra, olhando nos teus olhos. Você é filho de Deus? Você se considera filho de Deus? Você é. Mas você se considera? Você já deve ter ouvido que todo mundo é filho de Deus. Claro, sim, todo mundo. Somos uma grande família. Mas isso não é verdade. Sabe por quê? Porque Deus, por sua palavra, permite entender que são filhos de Deus aquele que ele conhece Ele como Pai. Ou seja, aquele que conhece Jesus Cristo como Filho unigênito, que veio ao mundo como homem, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está à destra, ao lado direito do Pai. João capítulo 1, verso 12. Entenderam, fiéis à palavra, o que nos separa dos nossos irmãos? João capítulo 1, verso 12. Mas todo quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Veja que são filhos de Deus todos aqueles que recebem Jesus e creem no seu nome. A partir do momento que você entende que é filho de Deus, se crer em Jesus, você compreende que Deus é o seu Pai. É óbvio, quem conhece o Filho, conhecerá o Pai. Pergunta ao seu pai ou à sua mãe se antes de você nascer, eles fizeram planos maravilhosos e sonharam com sua vida, com seu futuro. Creio que eles fizeram isso, pois os pais sonham com o futuro de seus filhos, desejando que tenham uma vida brilhante e façam a diferença em sua geração. Sabe por que os pais sonham? Porque Deus colocou a capacidade de sonhar, imaginar na sua mente, na mente dos homens. E Deus, sendo seu Pai, também sonhou em construir um propósito para a sua vida, muito antes de você nascer. Porém, a diferença entre Deus e seus pais é que Ele é onisciente, onipresente. Ou seja, conhece tudo e todas as pessoas, em todos os lugares ao mesmo tempo. Já seus pais não possuem essa capacidade por causa do pecado. O Pai é santo, onipresente, onisciente e onipotente. O que é onipotente? Tem poder sobre tudo. É necessário que você entenda que Deus, por ser onisciente, que sabe tudo, sabe até os fios do cabelo da sua cabeça, não erra, não se engana e não se arrepende. Ele criou um propósito maravilhoso para a sua vida, e por meio desse propósito você alcançará a tão procurada felicidade, que não pode ser nesse mundo, é na eternidade. O cristão verdadeiro, nato, original, é muito difícil encontrar felicidade nesse mundo.
mas na eternidade sim. Lembre-se, Deus como Pai deseja nos dar o melhor, pois seu amor e sua bondade duram sempre. Você erra, você esnoba, você usa o nome de Deus em vão, você usurpa o nome dele, e você malandrão, quando volta, ele te perdoa. Lembra do filho pródigo? Lembra? Vocês têm sonhos, todos têm sonhos, mas é possível que você tenha desistido dos seus sonhos para fazer algo que você achava que não tem nada a ver na tua vida. Porém, digo a você que Deus tem um propósito único, que tem tudo a ver com o seu sonho, com você. Ele é seu Pai. Sabe aqueles pensamentos que sempre vêm à sua mente? Que mostram a você o porquê da sua existência. Sabe aquele sonho de ser um astronauta, um cantor, um dançarino, um pastor, um evangelista, um missionário, ou qualquer outro objetivo? Esse sonho faz parte do propósito de Deus para a sua vida. Ele quer que você busque alcançar esse sonho obedecendo a Ele, crendo que Ele proverá todas as coisas para você alcançá-lo. Sabe quando você está no seu trabalho ou outro lugar e pensa, eu deveria estar naquele lugar, agora fazendo aquilo que eu nem sei que fui feito para fazer? Deus colocou esse sonho em você. Ele se revela em sonho com você. E na maioria das vezes você pensa que não é capaz de realizá-lo. Mas saiba de imediato que Deus provê todos os seus recursos para que você realize seus sonhos. Ele só quer que você creia e dependa totalmente dele. Você não viverá sem ele. Deus tem o melhor para você. Veja o que ele disse em Jeremias, capítulo 29, verso 11 e 12. Ouça, fiéis à palavra. Atenção, porque eu sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e orareis a mim. Eu vos ouvirei e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Olha só, Deus sendo Pai, tem pensamentos de vida e prosperidade para você, e é necessário apenas que você busque, orando, lendo a palavra e conhecê-lo, capacitá-lo para realizar seu sonho e cumprir o seu propósito, já que está nos planos de Deus. Jeremias, que foi chamado pelo Senhor para cumprir o seu propósito como profeta. Jeremias capítulo 1, verso 4 e 10. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu formasse no ventre de sua mãe, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei como profeta. Então disse eu: Senhor, eis que eu não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, eu sou criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante dele, porque eu sou contigo, para te livrar, diz o Senhor. Estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me: Senhor, eis que ponho nas minhas palavras a tua boca, como está fazendo, ora. Olha, ponha-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancar-lhes, para derribar-lhes, e para destruíres, e para arruinares, e também para edificares, e para plantares. Veja, ouça quantas vezes necessário,
seja para compreender as palavras da Santa Escritura, Deus vai te ajudar a compreender o Espírito Santo de Deus. Antes de Jeremias se formar no ventre de sua mãe, Deus já o conhecia. E antes que nascesse, Deus já tinha determinado o propósito para a vida dele, ser profeta. Porém, Jeremias sentia-se incapaz e respondeu ao Senhor que não sabia falar e que ainda era uma criança, um menino. Da mesma forma, nós agimos. Não somos capazes de realizar nada de forma perfeita, pelas nossas próprias qualidades, por nossas próprias forças. Sem eles não somos nada, sem ele não somos nada. Mas preste muita atenção no que Deus fez com Jeremias. Na sequência dessa passagem, Deus capacita Jeremias tocando na boca dele, dizendo: eis que eu ponho minha palavra na tua boca, e além disso coloco-a sobre as nações e sobre os reinos, dando-lhe uma posição de destaque. Não se sinta incapaz, fiéis à palavra, pois quando Deus o criou, quando Deus te criou, deu toda a habilidade para realizar o seu sonho e cumprir o seu propósito. Em seu livro, Os Princípios e o Poder da Visão, tudo quanto Deus requer, Ele provê. Tudo quanto exige, Ele habilita a fazer. Deus já o capacitou. No caso de Jeremias, Deus o capacitou para aquele menino que falasse por ele. Você precisa entender, fiel à palavra, que Deus nunca vai lhe chamar para fazer algo para o qual não lhe foi dado habilidade para fazê-lo, ou quando não vai lhe dar habilidade quando o tempo chegar. Fiéis à palavra, eu confesso a vocês, nem o maior sábio, nem o maior teólogo, se não tiver fé e o poder do Espírito Santo a ler a Bíblia, não entenderá nada. Porque Deus tem um propósito único, especial para nós, para mim e para você. Você acha que não é especial, né? Porém é necessário que você entenda algo que talvez já deva conhecer. Você é único. Você não é igual a nada e nem a ninguém que já existiu, existe ou existirá em toda a história. Olhe para seus dedos, entenda, as suas impressões digitais são únicas, pois Deus preocupou-se em desenhá-las detalhadamente para lhe fazer único, diferente de todos e de todos. Vá para a frente do espelho agora e admire-se. E diga a você mesmo: eu sou original. Mas fale isso com vibração: eu sou único, eu sou original. Com energia, quantas vezes for necessário, para que entenda. Se você estiver lendo isso com outra pessoa, diga a ela: você é original. Por quê? Porque sua identidade é diferente da minha. Não existe identidade idêntica, digitais. Deus não fez você para se perder na multidão, mas Ele o fez para você fazer a diferença. Ele é seu Pai. Ele não quer que você se conforme com o mundo e permita que tudo seja do mesmo jeito, sendo que há em você algo que o faz desejar a mudança, e até alguns minutos atrás você sentia-se incapaz, mas agora você sabe que Deus o capacitou e provê todos os recursos para você realizar o propósito que Ele lhe deu, ou a missão que Ele lhe deu. Romanos capítulo 12, verso 2: e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. De alguma forma, permita que alguém
julgue o seu potencial, as outras pessoas não vão realizar o que você irá. Elas têm um propósito delas e precisam entender que Deus as capacitou de outra forma. Pode ser que quando você nasceu, Satanás tinha chegado para Deus e falado: ei Deus, hein? Já fez coisa melhor? Na tentativa de julgar o seu potencial. Mas se isso aconteceu, sabe o que Deus disse a ele? De você? Deus disse: ele é o único na obra da minha vida. Ele é o único. Pular o anúncio, jovens. E por último, vamos ver o tópico, o propósito que Deus tem a você. Peço perdão aos fiéis da palavra. Sempre tem entrevisto na técnica aqui no qual eu sou sozinho. Vocês viram que houve interrupção. Às vezes toca o telefone, às vezes toca o portão, perdão. Vamos ver então, fiéis à palavra, o propósito que Deus tem para você. Deus tem bênção para nos dar. Ele é bondade, Ele é misericórdia, Ele é vida, mas também tem um propósito abençoado para a tua vida, que são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar fim o que desejais. Jeremias, que eu falei muito, 29, capítulo 11. Contudo, esse propósito só pode acontecer quando buscar-me-ei e me acharei, quando me buscares de todo o coração. Jeremias também, já falei, 29, verso 13. Muitas vezes não entendemos, fiéis à palavra, a vontade e o propósito de Deus para nós, e ficamos lutando em vão até que então aprendemos que invoca-me e te responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Jeremias capítulo 33, verso 3. Que é o propósito de Deus revelado a nós. O povo de Israel teve muita dificuldade em entender e aceitar, fiéis à palavra, o propósito de Deus para as suas vidas. Viviam, olha só, quero abordar aqui forte as servas que estão ouvindo, aos servos, aos fiéis à palavra. Sempre preguei e vou repetir aqui. Viviam reclamando, murmurando, certo? Murmurar, servas e fiéis à palavra, é louvar o Satanás. Ele tem o prazer em ver o crente reclamando. Por isso, significa que não entendeu o propósito de Deus para a sua vida. O inimigo tem legalidade para atrasar as bênçãos do Pai. Por isso o Senhor disse ao povo que pelejaria por ele e se calariam. Quando não souberam, não entenderam o propósito de Deus para a sua vida nessa situação que está vivendo, lembre-se que é bom é guardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Lamentações capítulo 3, verso 23, 26. Deixa eu frisar aqui: o povo de Israel, que saiu do Egito para a terra prometida, vem a calhar aqui, só murmuravam, reclamavam, adoravam ídolos, certo? Demoraram 40 anos para chegar à terra prometida. Coisa que hoje, em um dia, você vai de carro e volta 200 quilômetros, hoje no progresso. Na época, se eles não murmuravam, não reclamavam, não adoravam o ídolo, não pecaram, eles fariam aquele trajeto em 3 meses. Copiaram, fiéis à palavra. Então, tem que rever seus princípios. O povo de Israel pecou, não peque você também, para conseguir entender o propósito de Deus para a sua vida.
na situação que você está vivendo, lembre-se que é bom aguardar do Senhor, isso em silêncio. Lamentações, capítulo 3, verso 26. Viu, servas do Senhor? Quando entendemos e aceitamos o propósito de Deus, não apenas recebemos bênçãos do Senhor, como passamos a viver uma vida abençoada, mesmo diante das dificuldades, porque sabemos que as promessas do Senhor jamais falhará. Você sabe o propósito que Deus tem na sua vida? Servos do Senhor, fiéis à palavra. Vamos ver sobre o que eu abordei lá em cima, a caminhada de Moisés com o povo de Israel, e aprender a entender, aceitar o propósito de Deus nas nossas vidas. Vamos, fiéis à palavra? Sim. Primeiro, aprender do propósito de Deus. Desde o seu nascimento, Deus teve um propósito especial para você e para a vida de Moisés. Foi tirado das águas e livrado dos soldados para salvar seu povo, para aprender que Deus tinha um propósito para a sua vida. Moisés precisou passar por duas escolas, do palácio e a escola do deserto. A escola do palácio, durante 40 anos da sua vida, embora não soubesse disso, Moisés foi preparado como um príncipe para governar um povo. Recebeu educação, aprendeu a conversar e se comportar como um grande líder. Estudou com os melhores mestres e aprendeu a escrita, para que depois de muito tempo o Senhor ordenara escrever a sua palavra. Se ele fosse criado com seus pais, não teria essa oportunidade. Quero homenagear meu filho primogênito Heitor. Amém. Nós também passamos pela escola do palácio quando somos livrados por Deus. Quando temos a oportunidade de aprender e recebemos prosperidade, se tivermos tudo bem, saiba que essa é a nossa escola e aprenda o máximo possível para Deus te usar. Como fez também com José, no tempo das vacas gordas, reservando o tempo das vacas magras. A escola do deserto. Depois que Moisés começou a amar o povo hebreu e defendeu um escravo matando o egípcio, ele teve que fugir para o deserto de Miadã, onde passou 40 anos da sua vida. Ali no deserto ele saiu da zona de conforto, aprendeu a suportar o calor, o frio do deserto. De dia faz calor, de noite faz frio. Teve que se acostumar com os alimentos e aproveitar a água escassa. Aprendeu a cuidar do rebanho para depois guiar as ovelhas de Deus. Isso era tudo o propósito de Deus para a sua vida, de Moisés. No deserto constituiu família e teve uma vida feliz. Deus o estava treinando para viver no deserto e criar o seu povo, a terra prometida, Canaã. Também passamos por essa escola do deserto, fiéis à palavra. Quando somos provados por Deus, sair da zona de conforto é necessário para aprender a viver e valorizar o que Deus nos dá. Não reclamar o que Ele não nos dá, que é próprio do ser humano. Exigir mais e mais e mais e reclamar do que não ganhou. Deus pode dar a você 1000 estrelas. Se Ele não te deu uma, você quer aquela uma e reclama das 1000 que ganhou. Em que escola você está passando agora, fiel à palavra? Deus está preparando você para um propósito especial, entendendo o propósito de Deus, fiéis à palavra. Passar pela escola do palácio ou deserto é inevitável. Quer dizer, palácio, vida rica. Deserto, pobre. Mas entender que é uma opção.
Com mais de 80 anos de idade, Moisés recebe o chamado de Deus na sarça. Sarça, fiéis à palavra, é uma plantinha que ardia em fogo com as palavras do Senhor. Em Êxodo capítulo 3, verso 1 e 14, foi nesse momento que ele entendeu o propósito de Deus para a sua vida. Ele relutou com Deus, dizendo que não sabia falar, mas Deus lhe deu sinal curando sua mão e transformando uma vara em serpente. Êxodo capítulo 4, verso 1 e 17. Moisés voltou ao palácio com Arão para anunciar as 10 pragas. Em todo o tempo Deus livrou o seu povo, porque tinha um propósito para eles. Faraó teve oportunidades de entender, mas não quis. O povo de Israel, que era pobre e escravo, em uma única noite se tornou dono de todo o rebanho do Egito. Êxodo capítulo 9, verso 1 e 7. Em uma noite, as casas e palácios egípcios foram destruídas por uma chuva de pedra. Êxodo capítulo 9, verso 13 e 28. E as casas dos hebreus foram preservadas, e outras noites se tornaram donos de todo o alimento da terra, porque as plantações dos egípcios foram destruídas por gafanhotos. Êxodo capítulo 10, verso 1 e 20. E ao saírem levaram os tesouros deles de maneira que foram embora enriquecidos. Êxodo capítulo 12, verso 35 e 36. Não há como fugir do propósito de Deus, fiéis à palavra e servas do Senhor. Entretanto, quando entendemos a vontade do Senhor, Ele realiza maravilha em nossas vidas e nos livra de todo mal. Vivendo o propósito de Deus, somos conduzidos a palácios e Deus não deixa faltar nada em nossas vidas. Compreenderam, fiéis a palavras? Amém? Deus usa coisas simples, como a sarça, e poderosas, como fogo, para nos mostrar o seu maravilhoso propósito. Deus glorifica os pequeninos, exalta os pequeninos, para os maiores perder o seu orgulho. Você está entendendo o propósito de Deus na sua vida? Deus deixa falar com você e te mostrar a sua bondade. Ou melhor, deixe Deus falar com você e te mostrar a sua vontade. Às vezes, você é escolhido para uma missão, ou escolhida para uma missão. Quero aqui frisar as servas. E vocês não entendem o propósito que Deus tem para você. E fiéis à palavra. Você tem que aceitar o propósito que Deus deu para você. Aonde você foi escolhido ou escolhida. Aonde você está. Depois que Moisés entendeu o propósito de Deus para ele, deixou de ser um homem fraco e irado, para viver plenamente a vontade de Deus. Ele enfrentou tudo, voltou para o Egito e conduziu o povo de Israel para Canaã. Se não tivesse compreendido e aceitado, não teria condições de suportar tudo o que ele enfrentou. Como aceitar o propósito de Deus? Com oração, atitude, fé, perseverança. Era isso que Moisés fez em cada situação. Primeiro orava ao Senhor, contando o que acontecia, e depois agia com a autoridade dada por Deus. Vejam, em perigos ao ser perseguido por Faraó diante do mar, Moisés orou ao Senhor Deus, colocou uma coluna de fogo de dia e de nuvem à noite para guiar seu povo e os separar dos egípcios. Moisés estendeu a mão e o mar abriu e o povo passou. Depois estendeu a mão e o mar se fechou para livrar o povo e mostrar que o caminho que Deus tem em seus propósitos não tem volta, pois retroceder é a perdição. Êxodo capítulo 14, verso 15 e 25. As águas amargas de Mara, depois de cantar e se alegrar por outro lado do mar, foram beber água. Esta era amarga, mas Moisés orou ao Senhor e Deus lhe mostrou uma árvore que lançou na água e esta ficou sã. O segredo que não é a árvore que curou a água, e sim a atitude e obediência da palavra de Deus. Depois disso foram para Eli,
onde Deus lhe deu um oásis com 70 palmeiras e 12 fontes, uma para cada tribo. Êxodo capítulo 15, verso 22 e 27. Em momentos de fome, no deserto de Sim, quando iam caminhando, os alimentos que trouxeram do Egito acabaram. E o povo murmurou. Olha o que eu falei lá em cima. Só reclamou. Moisés orou novamente, Deus mandou o maná, fazendo chover pão do céu para alimentar o seu povo. Êxodo capítulo 16, verso 1 e 10. Diante da fome e da gula do povo, eles se enjoaram do maná, chamando de pão vil. Olha só. E queriam comer carne, mas seu rebanho já tinha acabado no deserto. O povo que só reclamava. E não tinham carne para todos, por isso murmuravam mais ainda. Moisés orou de novo a Deus e o Senhor enviou codorna, né, fiéis à palavra. Vocês conhecem. Êxodo capítulo 16, verso 11 e 21. Diante da sede do povo, passou um tempo mais, o povo chegou a um lugar chamado Refidim, onde sentiram sede por não haver água para beber. O povo murmurou novamente contra Moisés. Ele orou e Deus, o Senhor, mandou que tocasse na rocha, que jorou água para todos beberem. Êxodo capítulo 17, verso 1 e 7. Diante dos inimigos começaram a surgir povos ao redor querendo impedir o povo chegar a Canaã. Os amalequitas atacaram o povo de Israel, e Moisés, entendendo o propósito de Deus, já foi orar no monte profetizando a vitória de mãos erguidas sobre o povo de Deus. Mesmo com tudo isso, o povo não entendeu, fiéis à palavra. Achavam ótimo ser livrados das pragas, ter prosperidade, comer pão do céu, água no deserto e passar pelo meio do mar, contudo não acreditavam ainda. Só murmuravam, rejeitaram o propósito de Deus para suas vidas e sentiam saudade dos pepinos, alhos, cebolas do Egito. Números, capítulo 11, verso 5. Deus tem um propósito para você, servas do Senhor, fiéis à palavra. Não podemos ser como o povo de Deus no deserto, murmurando a todo momento o que acontece, como nós, servas, fiéis à palavra, esse servo. Mas como Moisés, devemos aprender a ter uma vida de oração, antes de tudo o que acontecer, e também agir com fé, sob a orientação do Senhor, do Divino Espírito Santo de Deus. Tudo o que Deus faz é para mostrar o seu propósito para nós. Quando Deus tem um propósito para alguém, Ele guia à frente e atrás, sobre o mar, livra dos perigos, faz chover pão do céu, brotar águas na rocha. Você aprendeu já, fiel à palavra? Entendeu e aceitou o propósito do Criador para você? Ore, fiéis à palavra. Tome atitude com fé para viver o propósito do Senhor, nosso Deus, onipotente do céu e da terra. Bem, fiéis à palavra, espero que Deus tenha, através desse servo, transmitido as suas aspirações, palavras, dirigido a você, serva, dirigido a você, fiéis à palavra. Espero que tenham entendimento e entendam o que o Senhor usou esse servo para transmitir a você, para clarear aqueles que estão nas trevas, abrir o caminho do bem, para entender os propósitos do Senhor, não somente murmurar, não somente exigir, reclamar o que Ele não deu, e sim agradecer o que Ele te deu. Às vezes a prova do Senhor, que é a vara para te corrigir, é você murmurar, exigir, reclamar. Aí você jamais conseguirá.
Não pense você, cristão, que a vida é prosperidade, é cura, é tudo de bom. Não. Somos sempre provados, sofremos privações, sofrimentos, aflições. Temos que persistir na fé. Agradeço a Deus nesse momento por essas palavras dirigidas aos fiéis e às servas do Senhor. Peço a Ele nesse momento, pelo Cordeiro que foi imolado na cruz, derramando o seu sangue, que livre, repreenda todo o mal. Quem estiver vendo e ouvindo essa transmissão, essa palavra, que aqueles doentes que estejam na fé sejam curados e seus pecados serão perdoados, em nome de Jesus. Glória à divindade do Pai, glória à divindade do Filho e do Espírito Santo de Deus. Meu ósculo santo a vocês. Que Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus. Amém?